O céu de Belgrado não caiu de uma vez. Ele foi rasgado. Primeiro, um zumbido distante, quase imperceptível, como se fosse apenas mais um dia comum numa cidade que já sentia o peso da guerra se aproximando. Em questão de segundos, o som virou um rugido ensurdecedor. Aviões surgiram no horizonte como sombras metálicas, descendo com precisão mortal. E antes que qualquer ordem pudesse ser dada, antes que qualquer sirene pudesse salvar vidas, o primeiro impacto explodiu no coração da cidade. Era abril de 1941. A Alemanha nazista acabava de iniciar uma das ofensivas mais rápidas e brutais da Segunda Guerra Mundial nos Balcãs. Belgrado, capital do Reino da Iugoslávia, não estava preparada. E o que viria a seguir não era apenas uma invasão, era um colapso completo. A operação começou oficialmente no dia 6 de abril, sem aviso prévio, sem declaração formal de guerra. Hitler estava furioso. Dias antes, a Iugoslávia havia assinado o Pacto Tripartite, alinhando-se ao eixo, mas um golpe militar interno derrubou o governo pró-nazista, mudando completamente o cenário político. Para Hitler, aquilo foi uma traição imperdoável. A resposta seria imediata e devastadora. A Luftwaffe recebeu ordens diretas: destruir Belgrado. Não era um alvo militar específico. Era a cidade inteira. Nas primeiras horas da manhã, centenas de bombardeiros alemães atravessaram os céus da capital iugoslava. As defesas antiaéreas eram praticamente inexistentes. Os poucos caças disponíveis mal conseguiam decolar diante do ataque surpresa. Em pouco tempo, Belgrado virou um inferno aberto. Explosões sacudiam ruas, igrejas, hospitais, bibliotecas. Um dos alvos mais simbólicos foi a Biblioteca Nacional da Sérvia. Milhares de manuscritos históricos, documentos raros, registros culturais. Tudo virou cinza em poucas horas. Não foi apenas um ataque militar. Foi um ataque à identidade de um povo. E aqui entra uma das curiosidades mais marcantes dessa batalha. Belgrado foi uma das poucas capitais europeias bombardeadas deliberadamente, sem sequer estar em guerra ativa naquele momento. Foi um ataque preventivo, frio e calculado. Enquanto isso, no chão, o caos se espalhava. Civis corriam sem direção, tentando escapar de prédios em chamas. Ruas inteiras desapareciam sob escombros. Testemunhas relataram cenas que pareciam saídas de um pesadelo. Mães procurando filhos entre destroços, soldados tentando organizar uma defesa que já não existia, e o som constante de motores no céu, indicando que o pior ainda não tinha acabado. O bombardeio não durou apenas um dia. Durante dias consecutivos, ondas de ataques continuaram atingindo a cidade. Estima-se que mais de 17 mil civis morreram nesse ataque inicial. E esse número, por si só, já mostra o nível de destruição que Belgrado enfrentou. Mas a queda da cidade não veio apenas pelo ar. Enquanto Belgrado queimava, tropas alemãs avançavam rapidamente por terra. Divisões blindadas cruzavam fronteiras com velocidade impressionante, utilizando a estratégia da Blitzkrieg, a guerra relâmpago. Era um método que já havia devastado países como a França e agora mostrava sua eficiência nos Balcãs. A resistência iugoslava foi desorganizada desde o início. O país era internamente dividido, com tensões étnicas e políticas enfraquecendo qualquer tentativa de resposta coordenada. Unidades militares se rendiam ou recuavam sem comunicação entre si. Em muitos casos, soldados sequer sabiam onde estavam seus comandantes. E é nesse ponto que surge um dos relatos mais impressionantes da batalha. Alguns grupos de soldados e civis decidiram lutar mesmo sem esperança de vitória. Pequenas resistências surgiram dentro da cidade, usando o que tinham: rifles antigos, barricadas improvisadas, até coquetéis Molotov. Não era uma defesa estratégica, era um ato de desespero e coragem. Enquanto isso, o governo iugoslavo já estava em fuga. O rei Pedro II deixou o país, buscando exílio. A estrutura de comando simplesmente desmoronou. Em menos de 2 semanas, o que restava do exército estava derrotado. No dia 17 de abril de 1941, a Iugoslávia se rendeu oficialmente.
A campanha inteira durou apenas 11 dias, um dos colapsos mais rápidos de um país na Segunda Guerra Mundial. Belgrado, que dias antes era uma capital vibrante, agora era uma cidade ocupada. Mas a história não termina na rendição. Após a ocupação alemã, a cidade se tornou palco de uma resistência intensa. Grupos guerrilheiros começaram a se formar, principalmente liderados por Josip Broz Tito, que mais tarde se tornaria uma das figuras mais importantes da região. Esses combatentes não lutavam em batalhas convencionais. Eles operavam nas sombras. Ataques surpresa, sabotagens, assassinatos de oficiais nazistas. A resistência iugoslava se tornaria uma das mais ativas de toda a Europa ocupada. E isso trouxe consequências brutais. Os alemães adotaram uma política de retaliação extremamente violenta. Para cada soldado alemão morto, dezenas, às vezes centenas, de civis eram executados. Era uma tentativa de esmagar qualquer espírito de resistência através do medo. Mesmo assim, a luta continuou. Outro detalhe pouco conhecido é que Belgrado foi bombardeada novamente, mas dessa vez pelos aliados em 1944. Sim, a mesma cidade que já havia sido devastada pelos nazistas voltou a sofrer ataques, agora em uma tentativa de enfraquecer as forças alemãs que ocupavam a região. O resultado foi mais destruição, mais mortes e um cenário ainda mais trágico para a população civil. Imagine viver em uma cidade que foi destruída duas vezes, por lados opostos da mesma guerra. Em outubro de 1944, após anos de ocupação, Belgrado finalmente foi libertada. Tropas soviéticas, junto com forças partisãs iugoslavas, entraram na cidade após combates intensos contra as tropas alemãs em retirada. Foi uma batalha urbana brutal, com combates de rua, prédios sendo disputados andar por andar. Mas, diferente de 1941, dessa vez havia algo que não podia ser destruído: a resistência construída ao longo dos anos. A libertação de Belgrado não foi apenas militar, foi simbólica. A cidade que havia sido esmagada, queimada, ocupada, agora se erguia novamente. E aqui vai uma reflexão que poucos param para fazer. Belgrado não foi apenas vítima de uma guerra. Ela foi um exemplo claro de como decisões políticas podem selar o destino de milhares de pessoas em questão de dias. Um golpe de Estado, uma assinatura em um tratado, uma ordem dada por um líder furioso. E, de repente, uma cidade inteira paga o preço. Os relatos que sobreviveram àquele período ainda ecoam até hoje. Histórias de sobreviventes que passaram dias presos sob escombros, de famílias separadas para sempre, de soldados que lutaram sabendo que não voltariam. E talvez o mais impressionante de tudo seja isso. Mesmo diante de uma destruição quase total, a cidade nunca perdeu completamente sua identidade.